Olá, gente, boa tarde. Como vão vocês? Por gentileza, nos sinalize como está a qualidade de áudio e de vídeo, para que, se houver necessidade, a gente consiga fazer alguma adaptação, tá bom? Já temos aí algumas pessoas nos assistindo. Sim, nós vamos salvar a live. A outra também ficou disponível, viu, Camila? Tá no nosso Facebook e também está disponível no nosso canal do YouTube. Oi, Ítalo, como é que vai? Flaviane, Watson, como é que vai? Tudo bem? Gente, eu estou só aguardando a Alice chegar, tá? Para que a gente possa então iniciar esse bate-papo de hoje. A live de hoje ela não é tão conteudista, talvez, quanto a anterior. Ah, ela é mais para que a gente consiga conversar um pouco com vocês, entender como tem acontecido a atuação profissional nesse momento tão singular que a gente tem vivido aqui no Brasil. Psicologia Carvalho, oi, como é que vai? Rayane está dizendo que o áudio está ok. A Patrícia também fez um joinha, o Adson também. A Joyce, Tamires. Que bom, gente, que vocês estão aqui conosco. Obrigado, viu? E aí, aproveitando, gente, ontem nós tínhamos uma live agendada para as 21 horas e nós não conseguimos realizar essa live. Eu acredito que pelo Instagram ter congestionado por excesso de live. E a gente tentou diversas vezes acessar para entrar ao vivo com vocês, mas infelizmente não foi possível, então essa live foi adiada para hoje às 19 horas. Espero que a gente consiga fazer essa live então hoje à noite também. Então já fica também o convite para que vocês nos acompanhem hoje também às 19 horas, falando sobre algumas questões que também são bem pertinentes para esse momento que a gente tem vivido. Tem aqui o James Winter, né? Tá dizendo que belíssimo o trabalho de vocês nesse tempo de crise. James, a gente tem lidado com diversas dificuldades porque é uma situação extremamente atípica e a dificuldade que o e a profissional tem encontrado no mercado de trabalho, né, durante a atuação nesse período de crise, eu acredito que seja a mesma dificuldade que nós também temos encontrado, porque são situações extremamente específicas, questões que a gente ainda não tinha pensado em discutir e que se tornaram emergenciais nesse momento. Então, tem sido um momento de extremo aprendizado. A Alice mandou o convite aqui, deixa eu aceitar. Alice, já está aí? É melhor colocar assim, né? É isso. Assim. Isso, nessa posição. Aí você ficou certinha. E aí, Alice, como é que você está? Tô bem. E Tá aí? Tá bem? saindo som, ok? Eu tava escutando você perfeitamente. Estava ouvindo perfeitamente? Também te ouço muito bem. Tô. Então tá. Perguntaram há pouco qual era o tema da live. Então, vou fazer uma pequena introdução, que é o texto que a gente divulgou no nosso Instagram, para que quem estiver aqui conosco assistindo saiba do que se trata. Para Tá. discutir e orientar sobre a psicologia, publicidade e o trabalho voluntário, o Conselho Regional de Psicologia da Nona Região realizará nesta quinta-feira, dia 25, a partir do meio-dia, um bate-papo com a conselheira presidenta da Comissão de Orientação e Fiscalização, mestre Alice de Alencar Reis Canuto, e a live será mediada pelo conselheiro tesoureiro e presidente da Comissão Especial de Serviços Psicológicos por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação, Cândido Renato Alves de Oliveira. Inicialmente, eu gostaria então de agradecer, Alice, a sua disponibilidade por estar aqui conosco, compartilhando o seu tempo e o seu conhecimento. Para nós é de extrema valia essa oportunidade, a gente fica muito grato.
por ter você, né, também como parceira nesse trabalho, nesse momento de crise que tem demandado de todos nós muito esforço para lidar com as questões que são extremamente pontuais, são extremamente singulares e que tem exigido de nós eu costumo dizer assim, né, esse criar, esse ressignificar a nossa própria vida, as questões da nossa própria vida, mas também ressignificar as questões profissionais. A gente estava acostumado com uma atuação majoritariamente presencial, ainda que a gente saiba que o atendimento online ele sempre esteve presente, desde que as resoluções sobre esse assunto entraram em vigor, mas majoritariamente as nossas atividades aconteciam de forma presencial. E lidar com essas questões agora, que surgem de forma tão emergente, com tantos detalhes, com tantas especificidades, tem sido um momento difícil, mas também um momento de aprendizagem, de a gente conseguir ressignificar todos esses valores, todos esses conteúdos para levar para a sociedade o nosso trabalho, né? Em momento de crise é extremamente essencial. Então, gente, a Alice, ela é mestre em psicologia pela UFMG, ela é psicóloga clínica, é professora de psicologia pela UFG, ela é a atual presidente da COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Ela integra também a Comissão de Direitos Humanos e ela atua hoje, né, nos temas referentes a gênero e sexualidade, a população LGBTI, raça, interseccionalidades, práticas discursivas e produção de sentido no cotidiano. Seja bem-vinda, Alice. Obrigada, Cândido. Agradeço muito o convite, é muito bom estar aqui, né? Assim, nós somos parceiros, né? Eu e o Cândido trabalhamos juntos. A gente está aí nessa gestão, na atual gestão do CRP. E a gente está com essa proposta de fazer lives sobre temas. A gente tem recebido, né, Cândido, muitas questões, dúvidas, principalmente nesse momento de calamidade pública, né, internacional. Sim. Sobre a atuação do psicólogo e da psicóloga. Então, essas lives têm essa intenção de serem orientativas, informativas e também, quando a gente pensou nesse formato, foi nesse sentido do diálogo, né? Que a gente possa ter uma conversação também com o público, ao invés de só fazer o vídeo, ir lá e postar, né? Mas de propor realmente uma conversa. Daí, assim, Cândido, você me apresentou, eu também quero te apresentar, né? Sim, vamos lá. O Cândido Renato Alves de Oliveira, psicólogo clínico, psicanalista, especialista em psicopedagogia, atualmente conselheiro tesoureiro do 10º plenário do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região, presidente da Comissão Especial de Direitos Humanos do CRP 09, presidente da Comissão Especial de Prestação de Serviços Psicológicos mediados pelas tecnologias da informação e comunicação. É isso mesmo. Então, Alice, o que motivou a live de hoje, esse bate-papo que a gente deseja ter com a categoria, é que o CFP publicou no dia 21/3 uma nota orientativa aos psicólogos e psicólogas sobre o trabalho voluntário e a publicidade em psicologia diante do coronavírus, do Covid-19. Né? E o que tem acontecido? Nós temos percebido e recebido através dos canais de comunicação do Conselho Regional de Psicologia, diversos materiais de publicidades que os profissionais têm feito nesse momento, divulgando seus serviços de atendimento online, divulgando seus serviços de forma voluntária. Então, preocupados em garantir a melhor atuação do profissional diante da ética, é que nós pensamos nessa live para que a gente pudesse construir juntos, entender juntos qual o lugar da psicologia e qual o lugar do e da profissional da psicologia nesse momento tão essencial que a gente tem vivido e de forma ética. Alice, falando em publicidade, né, o que pode e o que não pode, o que cabe e o que não cabe ao profissional de psicologia ou à profissional de psicologia? Uhum. Então, quando a gente para pensar nisso que pode, no que não pode, é muito importante assim, a gente relembrar que nós atuamos numa profissão que ela é regulamentada. Ela tem um código de ética, ela tem resoluções e normativas que a gente precisa seguir. Então, para isso, a gente precisa estar sempre muito atento o que está preconizado ali pelo nosso código e pelo que vai saindo também. Por isso que é importante a gente sempre estar atualizando
o site do Conselho Federal de Psicologia, o site do CRP da cada um na sua região, aqui no caso o CRP 09. E quando a gente toca nesse assunto de publicidade, muitas pessoas ficam com várias dúvidas sobre isso, assim. O que eu posso, o que eu não posso fazer? Eu posso criar uma página profissional no Instagram? Eu posso criar um site? Eu posso criar uma página no Facebook? Eu posso divulgar os meus serviços? A resposta é sim, você pode divulgar os seus serviços. Só que existem uma série de questões, de orientações sobre o como fazer. E aí, os critérios, né, Alice? Hã? São os critérios, né? Os critérios. Isso, a gente não pode fazer isso de forma deliberada. Tem que seguir uma orientação do conselho, né? Exatamente. E aí eu pensei em orientar essa fala, assim, pensando em duas dimensões. Uma na dimensão do que fala no Código de Ética, lá no nosso artigo 20, que fala sobre a publicidade, né? Então, assim, pensar na questão da forma. Então, eu posso fazer, mas como eu vou fazer? E, num segundo momento, pensar na dimensão do conteúdo, né? Primeiro na forma e depois no conteúdo, no sentido, pensando os princípios fundamentais da nossa profissão, assim, né? Eu posso falar qualquer coisa, né? Eu posso falar, por exemplo, coisas que às vezes não estão, digamos, dentro daquilo que está preconizado nos princípios fundamentais, da questão dos direitos humanos. Então, assim, relembrar um pouco qual que seria o papel, o serviço social do psicólogo, da psicóloga que decide ter uma rede social, por exemplo, para divulgar o seu trabalho. Então, porque é diferente uma prática clínica de uma prática social, né, na rede. Alice, tem uma pessoa aqui, a Psi Rosi Pinheiro, está dizendo que o vento está prejudicando o seu áudio. Tem alguma corrente de vento aí próximo a você? Não, eu estou com as janelas todas fechadas. Tá. Tem mais alguém que está com o áudio prejudicado, que está sentindo incomodado com o áudio? Tá com o áudio da Alice está com barulho. Vê se assim melhora. Deixa só eu fechar. Tá, eu vou fechar minha porta aqui também, porque às vezes pode ser alguma questão do barulho externo. Será que assim melhorou, gente? Tá melhor agora? A Thaís falando que tá ok, mas tá ok, gente? Melhorou? Porque eu mudei a posição aqui. Tá muito difícil de ouvir? Ou mesmo com esse barulho, vocês conseguem nos ouvir direitinho? Colocar fone de ouvido, eu não tenho. Você tem? Ai, aquelas não tem fone. Alice, o seu celular tá com capinha? Tá. Tira a capinha, às vezes a capinha atrapalha um pouco o áudio. Então, peraí. Gente, vamos aguardar aqui. Ela foi tirar a capinha do celular. Aí, pronto. Talvez agora melhore um pouquinho. Ó, o pessoal está dizendo que mesmo com barulho dá para te entender direitinho. Então, podemos continuar. Ok, então tá. Sim, sim. Ok. Então, a gente tá ok. Não tem... Estou em casa sozinha. Não tem... Tá tudo ok aqui. E em relação à janela, também. Bom. Mas voltando aqui, então, em relação às dimensões. Primeiro, em relação à questão da forma e depois em relação ao conteúdo. Relembrando o que o artigo 20 fala sobre a publicidade. Lá, no artigo 20, existem algumas orientações sobre, se eu for criar uma página profissional, eu preciso ter o meu nome completo, o número do meu CRP, o registro do meu CRP, a referência às minhas qualificações profissionais. Eu só posso divulgar na minha página aquelas qualificações técnicas que são reconhecidas pela profissão, reconhecidas ou regulamentadas pela profissão, não utilizar o preço como forma de propaganda, que aí esse é o ponto que depois a gente vai falar um pouquinho mais do que tem acontecido em eventos de calamidade pública. Não fará previsão taxativa de resultados, não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais, não proporá atividades que sejam atribuições de outras áreas ou categorias profissionais. É isso que está escrito lá no Código 20, no artigo 20.
Então, assim, se eu quero criar uma página, eu posso, desde que eu siga esses critérios específicos. Tá chiando aqui também, eu tô escutando um chiado, Cândido, daqui. Tá ouvindo o chiado? É porque Tô. começou a chover aqui, talvez esteja captando o som da chuva. Agora parou. Agora deu uma diminuída. Mas, enfim, essas são algumas questões que estão lá. Então, quando eu crio uma página profissional, eu já vi vários profissionais que colocam uma página lá, colocam psicóloga X. E aí não colocam o número do CRP, não colocam, às vezes, o nome completo, não colocam suas qualificações. Está errado? Está errado. Tem que colocar todas essas informações para você estar de acordo com aquilo que está orientado pelo nosso código de ética, ok? Mas assim, ok, feito isso, eu preciso pensar no sentido, o que eu tenho como objetivo quando eu crio uma página profissional? Qual que é a minha intenção? É divulgar o meu trabalho, né? Só que tem uma pesquisa que eu gosto muito da e-commerce que diz assim, que quando você é um profissional, se uma pessoa gosta do seu trabalho, 50 pessoas conhecem o seu trabalho. Se duas gostarem, se uma gostar do seu trabalho, ela vai falar isso para no máximo uma ou duas pessoas, ou seja, pouquíssimas pessoas. Mas se ela não gosta do seu trabalho, ela vai falar isso para 200 pessoas. Assim, ela vai quadruplicar aquela informação. Então, sobretudo, a gente tem que ter em vista o trabalho que a gente presta, não só a questão da quantidade, quantas pessoas me seguem, ou quantas pessoas que eu estou acessando, mas como que eu estou fazendo isso. Eu acho que é a parte fundamental no nosso trabalho, quando a gente trabalha com redes sociais. É muito diferente o trabalho clínico do trabalho que eu faço numa rede social. Porque a gente precisa lembrar o que o psicólogo e a psicóloga... nós somos orientados somos signatários dos direitos humanos. Então, eu preciso ter em mente aquilo que eu defendo, né, digamos assim, questões básicas. Eu defendo a promoção da saúde, da qualidade de vida das pessoas. Então, quando eu toco em certos temas, eu preciso pensar nisso no sentido coletivo, no sentido social. E tomar cuidado com as formas, né? Como que eu vou escrever isso? Tomar cuidado em relação à questão de palavras absolutistas, né? Às vezes falar assim, isso é alguma coisa, sempre acontece assim. Então, usar termos como muitas vezes, provavelmente, pode acontecer, há indícios, sugere-se. Então, até os verbos que a gente usa, a gente precisa tomar cuidado para flexibilizar isso, né? Para que isso não seja colocado de modo determinista. Porque aí eu corro o risco de generalizar e universalizar coisas que não são generalizáveis, né? Assim, os seres humanos são únicos, cada caso é um caso. Então, e aí uma percepção como psicóloga, como conselheira também, no sentido tanto profissional, teórico, que a gente tem que ter muita consciência do lugar, da responsabilidade social que nós ocupamos e usar as redes num sentido como um dispositivo, sobretudo reflexivo, né? Para além de marketing, de qualquer coisa. Pensar sobre questões do racismo, da LGBTfobia, enfim, divulgar informações no sentido sempre científico, teórico, técnico. Eu acho que são alguns cuidados que a gente precisa ter. Que aquilo que a gente for falar, aquilo que a gente for publicizar sobre o nosso trabalho tem um embasamento científico que tenha uma garantia ética, né? Ética e profissional. A gente não pode compartilhar, às vezes, a vivência profissional como se aquilo fosse uma regra que servisse para todo mundo. A gente precisa ter um parâmetro científico para se orientar em tudo aquilo que a gente for fazer. A gente tem que ter uma referência que nos oriente, que nos norteie na atuação e também no serviço de divulgação. Uma questão que eu vejo muito, Alice, inclusive na área da psicologia, de profissionais que às vezes dão dicas e orientações e colocam essas dicas e orientações como se elas fossem um segredo, né, para resolver alguma questão ou para se alcançar alguma coisa. É o que a gente costuma chamar em psicanálise aquilo que serviria para todos, né? E o para todos não existe, né? O para todos sempre vai estar relacionado a uma realidade, vai estar relacionado a uma singularidade, a uma subjetividade. O que serve para um não serve para o outro, porque a gente está falando de um outro sujeito, dentro de um outro contexto, dentro de uma outra realidade, e a gente precisa
ter o cuidado de, durante o nosso trabalho, tanto na atuação profissional e também na nossa divulgação dos nossos serviços, de zelar por isso, para não deixar que o sujeito que está do outro lado entenda que se ele não consegue atingir determinado objetivo é porque ele é um fracassado, porque ele não deu conta, né? O contexto social em que ele está inserido, ele precisa ser considerado em tudo aquilo que a gente for fazer. Né? E muitas vezes essas dicas e essas orientações, elas chegam aos sujeitos sem se fazer essa análise contextual da vida da pessoa. Exatamente, Cândido. E a gente tem visto muito isso, porque a internet, ao mesmo tempo que ela tem muitos benefícios, ela também, né, assim, ela tem uma questão aí que agora todo mundo pode falar, todo mundo pode ter rede social, as pessoas te outorgam muitas vezes direitos, assim, então tá, eu posso fazer, né, a rede social. Eu vejo até alunos e alunas ainda na graduação que fazem rede social. Eles podem fazer, desde que eles coloquem que são estudantes em psicologia. Esse é um ponto importante, viu, gente? Não pode colocar psicólogo em formação ou psicólogo em formação, que a gente já viu aí, né, Cândido, alguns estudantes fazendo isso. Não pode, por quê? Porque você ainda não é psicólogo. Quando você coloca psicólogo em formação, é como se você já fosse psicólogo e tivesse informação, enfim, depois, né? O que eu estou fazendo? Que curso que eu estou fazendo agora? Que especialização? Então, na verdade, é estudante de psicologia, graduando em psicologia, porque a gente precisa ter esses cuidados aí. E pensar também, será que eu dou conta de ter uma rede social, né? Pensar assim, eu tenho essa coisa dos conteúdos também. Tem gente que agora, nessa coisa frenética, quer postar o tempo inteiro. E aí, às vezes, você pensa, bom, e aí? Sobre o que eu vou escrever? Qual que é meu objetivo de falar sobre isso? Então, a gente precisa sempre recuperar um pouco aí a consciência também, recuperar o código de ética, as notas orientativas, pensar o que eu quero com esse conteúdo, o que é o objetivo com ele. Então, acho que eu preciso acalmar também os ânimos. E outra questão importante também é de você manter o sigilo e a confidencialidade do serviço que você faz. Né? Às vezes, na nossa ansiedade de querer dizer o que a gente faz, a gente acaba expondo o nosso paciente, o nosso cliente, ou o analisando, depende de como você trata essa relação de trabalho. Né? E garantir esse sigilo e essa confidencialidade, ela é imprescindível e está relacionada intimamente ao nosso código de ética, ainda no processo de divulgação profissional. Exatamente. Ter todos os cuidados. Às vezes até você tem, porque como você se torna uma figura pública, coloca uma rede social profissional, eu, como uma pessoa que tem uma rede, uma página no Instagram profissional, às vezes eu tenho pacientes que me seguem e às vezes querem repostar, né? Me marcam, e aí eu falo, olha, eu não posso repostar porque tem toda uma confidencialidade. Eu posso printar, tirar o seu nome, apagar e depois fazer isso. Mas sem dar nenhuma identificação. Porque eu já vi psicólogos com rede profissional que às vezes repostam a pessoa, deixando exposta o seu paciente, a sua paciente. Isso não pode, tá, gente? Você não pode dar nenhum tipo de brecha de meio para que essa pessoa seja identificada. Ele pode até postar, o paciente, enquanto cliente, ele pode postar o seu nome, dizer, ela é minha psicóloga. Mas você, enquanto psicóloga, você não pode dizer que ele é seu. Não pode expor o sujeito, né? Exatamente. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. O James Winter, ele fez uma pergunta para quando vocês tiverem tempo. Sobre as questões sociais, vocês estão por dentro das universidades? Porque tem muitas... Eu acredito que porque em muitas esse ponto social não é abordado com qualidade. A questão... pelo que eu entendi, algumas instituições elas não trabalham, talvez, as questões da psicologia social de forma mais aprofundada. Talvez seja isso que ele esteja dizendo. Né, mas faz parte da grade curricular da formação da psicologia, o trabalho da psicologia social. Agora tem uma questão, na universidade a gente vê muitos conteúdos, e esses conteúdos que não são apresentados na universidade, nem sempre eles são de fato aprofundados. A gente aprofunda também os nossos conhecimentos por meio da própria formação do sujeito, aquela que eu vou direcionar, né, os meus estudos,
a forma como eu direciono as minhas leituras, a forma como eu direciono a minha prática profissional. Isso também me faz ter um maior conhecimento sobre uma área específica, né? Sim, é importante a gente pensar que toda graduação, ela é, em princípio, generalista. Ela não tem o objetivo de ser, aprofundar numa área. Assim, das instituições que eu dei aula e que eu dou aula, existe toda uma grade, inclusive, bem voltada para a área social. Mas é claro que muitas vezes o que a gente encontra é a questão das outras áreas também terem um olhar social. Então, assim, eu estou trabalhando na clínica, mas eu preciso refletir sobre esse caso à luz das questões do contexto social, também, às vezes, arejar o social para as outras disciplinas. Mas, do ponto de vista da disciplina social, assim, cada um vai ter uma perspectiva, assim, mas eu vejo que ela, sim, ela está nas grades curriculares de todas ela tem sido atendida. Uhum. Alice, e teve mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar. Muito bom, parabéns, muita gente participando conosco, muito bom. Qual a opinião de vocês em relação ao psicólogo tomar partido político nas suas redes sociais? O que é tomar partido político? O que essa pessoa está definindo como tomar partido político? Porque é preciso entender, né? Tem que ver o seguinte, se ele não está ferindo o código de ética, né? Se ele não fere o código de ética, ele tem direito de se posicionar politicamente. Inclusive, nós, psicólogos, somos convocados muitas vezes, somos convidados muitas vezes a nos posicionar politicamente. Quando a gente se posiciona, por exemplo, contra as negligências de direitos humanos, quando a gente se posiciona contra os crimes de racismo ou contra as questões de violências e preconceitos contra raça, gênero, sexualidade, isso é um posicionamento político, é uma posição política que o psicólogo muitas vezes é convocado a se posicionar. Quando a gente está fazendo essa live aqui hoje, para falar especificamente de um momento tão delicado que a gente tem vivido no Brasil, que é sobre a pandemia do coronavírus, é também uma postura política, porque a gente poderia simplesmente não assumir esse lugar, não acompanhar as decisões dos órgãos que estão legislando sobre os pedidos de quarentena, de isolamento social. A gente poderia não ter essa postura, mas quando a gente assume esse lugar de falar sobre essas questões, a gente também está assumindo uma posição política. Exato, eu acho que essa pergunta ela é um pouco capciosa, assim, fico um pouco pensando sobre ela. Qual que é o convite dessa pergunta, né? Quais são as intenções dela? É importante a gente pensar que nós somos seres políticos. Nós fazemos política, mesmo que a gente não saiba que a gente está fazendo política, a gente está fazendo, né? É um grande equívoco achar que eu não faço política, porque a gente faz o tempo inteiro. Agora a questão é se ela está falando de uma política partidária, né? Se ela está falando de uma política nesse sentido de se posicionar sobre algumas questões dos direitos humanos. Isso que a gente está fazendo é um ato político, principalmente nesse momento, que a gente teve ontem um pronunciamento do nosso presidente contrariando tudo o que a Organização Mundial de Saúde está dizendo, tudo o que todos os órgãos, o que o CFP está dizendo, o que o Conselho Federal de Medicina está dizendo, o que todos os outros presidentes das nações estão dizendo. Então, a gente propor um momento como esse é um ato político, sim, é um ato posicionado. Né, pra gente... Eu acredito que quando ela faz a pergunta, ela faz bem de forma específica mesmo. Qual a opinião de vocês em relação ao psicólogo tomar partido político nas redes sociais? Né? Pelo código de ética, me corrija se eu estiver errado, Alice, o especialista aqui no código é você. Mas até onde eu sei, não há nenhuma proibição ética de um profissional se manifestar de forma política ou manifestar a opinião política nas redes sociais. Agora, ele tem que entender que isso tem consequências, né? E que muitas vezes as consequências dessa divulgação, elas podem infringir em uma questão ética, dependendo de como ele se comporta a partir da maneira que essa divulgação que foi feita por ele, por exemplo, reverbera na sociedade.
O que é proibido ao psicólogo e à psicóloga é a indução de convicções políticas, religiosas e outras. Eu não posso induzir, nem nas redes sociais, nem nos pacientes, a uma convicção minha. Isso eu não posso. Mas eu posso me manifestar em relação a temas, em relação a questões específicas. Isso não há nenhum tipo de proibição, não. Alice, tem uma pergunta interessante aqui do Kleber, psicólogo. Qual o posicionamento do Conselho Regional de Psicologia sobre os atendimentos presenciais, levando em pauta que alguns pacientes não têm a possibilidade de atendimento online? E aí, gente, saiu ontem, dia 23 de março de 2022, um decreto do governador Ronaldo Ramos Caiado, aqui do estado de Goiás, que até então permitia os atendimentos psicológicos presenciais, proibindo todos os tipos de atendimentos presenciais relacionados à área da saúde, salvo em casos de urgência e emergência. Então, esses casos, o profissional de saúde, né, tanto psicólogo quanto médico, enfim, qualquer área que seja, se for atender, precisa estar dentro dessas condições, que é de emergência e urgência. Se não tiver, vocês estarão contrariando um decreto do dia 23 de março de 2020, feito pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Né? Então, a recomendação que nós temos agora para a continuidade dos atendimentos é para que sejam feitos de forma online. E esses atendimentos de forma online, eles não podem acontecer de forma indiscriminada. Eles têm que seguir as resoluções do Conselho Federal de Psicologia e aqui em Goiás também a resolução do Conselho Regional de Psicologia. Anteriormente a todo esse momento que a gente está vivendo, o profissional ele precisava fazer um cadastro na plataforma do EPSI e aguardar a avaliação desse cadastro e aprovação desse cadastro. Hoje, por essa situação específica, o profissional ele precisa somente fazer o cadastro, então ele pode iniciar os atendimentos online. Isso. Alice, e falando também sobre uma questão que a gente tem visto muito nos últimos dias, que é o trabalho voluntário. O psicólogo pode divulgar o seu trabalho voluntário? Não, saiu uma nota orientativa. Vamos falar sobre isso. Na verdade, assim, ó, o psicólogo e a psicóloga, ele é dever do psicólogo e da psicóloga, em situações de calamidade pública, o atendimento à população. Só que isso não deve, de forma alguma, você pode divulgar o seu trabalho colocando preço, seja valor, né, assim, quanto que eu estou cobrando, ou também se ele é gratuito. Isso não pode ser divulgado. Eu posso divulgar que eu estou fazendo atendimentos, mas eu não posso colocar o valor desse atendimento. Então, assim, se você se disponibiliza a fazer gratuitamente, isso é um problema, é uma questão individual que você vai resolver com cada paciente, cliente seu. Mas isso não pode ser divulgado. Agora, o que a gente tem visto nessa nota orientativa, que a gente acho que já divulgou, não divulgou, Cândido, no Instagram, no CLT, essa nota? A gente colocou no site. Eu não tenho certeza, Alice, eu não consigo olhar aqui a nossa página para confirmar. Mas só para trazer uma notícia em primeira mão aqui para quem está assistindo essa live. Nós estamos construindo um hot site dentro do site do Conselho Regional de Psicologia. E nesse hot site nós vamos colocar todas as publicações que foram feitas pelo Conselho Federal de Psicologia, que foram feitas pelo Conselho Regional de Psicologia, todos os vídeos relacionados à situação do coronavírus, tudo o que se refere a essa situação específica vai estar dentro desse hot site. Então, eu acredito que, se tudo der certo, até o final da semana, a gente consegue ter esse material já circulando nas redes sociais. Que ótimo! Disponíveis, né, na verdade. Que maravilha! Ótimo, bom demais! Então, aí nessa nota orientativa, vocês vão colocar no site, mas lá tem... Mas ela está disponível, né, no site do Conselho Federal, de toda forma. Exato. Né? No site do Conselho Federal tem todo esse material também. Todos esses materiais que a gente está trazendo aqui para vocês, eles são orientações que vêm do Federal. Né? A gente não está deliberando nada sozinho aqui em Goiás. É um trabalho que é feito em conjunto. Né? Os presidentes e presidentas de todos os conselhos regionais, eles estão discutindo as melhores formas de se atuar nesse momento de crise.
E aí tem uma outra questão, né, que os tesoureiros e tesoureiras também vieram discutindo arduamente nesses últimos dias, que é sobre a possibilidade de adiar os vencimentos das parcelas, tanto a cota única quanto aquele ou aquela profissional que optou por pagar em 5 vezes. E aí, trazendo também mais uma notícia em primeira mão, nosso Conselho Regional de Psicologia, ele conseguiu adiar o vencimento da cota única, que seria agora para o dia 31 de março, para o último dia útil do mês 8, então mês de agosto, e os profissionais que já estão fazendo pagamento de forma parcelada, que são 5 vezes, ainda teria mais 3 parcelas para quitar a anuidade de 2020. Nós vamos alterar os vencimentos dessas parcelas, que já seria agora março, abril e maio, para junho, julho e agosto. Então, a gente conseguiu também flexibilizar essa questão da anuidade. Em breve a gente vai soltar, eu acredito que hoje mesmo a gente já solte uma nota publicizando a alteração da anuidade 2020 do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Maravilha! Muito mais. Mas, assim, tem 7 pontos na nota orientativa, né, que é em relação ao sigilo e à confidencialidade, que o Cândido tinha sublinhado, que é muito importante a gente ter noção disso, seja num ambiente, às vezes você pergunta, eu posso atender numa quadra, por exemplo, ou num lugar que esteja aberto, eu preciso ver que condições que está essa quadra, se alguém está escutando, eu preciso verificar tudo isso, assim, tem que ser um local arejado, mas que tenha, que garanta o sigilo e a confidencialidade desse atendimento. A questão da qualidade do serviço prestado, que esse é um ponto importantíssimo. Eu estou qualificado ou qualificada para atender essa população que está me demandando? Né? A gente está vendo aí um clima de pânico e de insegurança. E aí, recuperando algumas coisas que a Ionara tinha falado na outra live que vocês tinham feito, que é importante a gente pensar que quais que são os manejos que eu tenho para trabalhar com ansiedade, com estresse, com pânico? Quais são as técnicas que eu utilizo? Qual que é o manejo que a minha abordagem permite? Né? Assim, como que eu lido com isso enquanto profissional, teórica e tecnicamente? Eu estou capacitada, preparada para lidar com esse público? Antes de oferecer o atendimento, eu preciso pensar se eu estou apta a oferecer um atendimento nesse atual momento de calamidade pública. Né? Então, assim, é preciso verificar isso antes de sair divulgando, né? Porque, às vezes, os psicólogos e as psicólogas, às vezes, têm as melhores intenções em divulgar. Né? Algumas pessoas postaram nas redes sociais, algumas pessoas que eu conheço, que eu cheguei a conversar pedindo para retirar a questão do gratuito. Amigas psicólogas colocavam, estou prestando atendimento gratuito. Eu ia lá e falava, olha, não pode, porque aí eu mostrava algumas vezes orientando. E sei que a pessoa faz isso no sentido de realmente querer ajudar. Mas a gente tem que saber como que eu vou. Não é só querer por querer. Eu tenho capacidade, eu dou conta. Enfim, essas coisas todas precisam ser pensadas. E muitas vezes, alguns psicólogos também fazem isso visando pura e simplesmente o marketing. Porque daí é uma forma de você patrocinar e divulgar o seu serviço, que a gente tem visto muito por aí. Tiveram até alguns grupos que foram criados, um tal de A Chave da Questão, né? Parece que descobriram que era um negócio para roubar as suas informações. Não sei se você viu, Cândido. Não vi. Parece que era uma coisa para roubar informações. Alguns grupos a gente tem que tomar muito cuidado com os grupos que somos convidados a entrar nesse momento, pessoas oferecendo serviços mágicos, às vezes milagrosos também. A gente tem que tomar muito cuidado. Sobre o serviço online, né, que a gente tem aí a resolução 11 de 2018, que o Cândido está mais por dentro em relação ao UFC, que agora os atendimentos, depois dessa resolução, desse decreto, né, do governador de ontem, os atendimentos eles devem ser online, né, se eles forem acontecer. Eles não podem acontecer presencialmente, exceto em caso de emergência e urgência. E aí, gente, não é simplesmente pegar o celular e fazer o atendimento ou fazer, né, do jeito que eu quero. Tem que se cadastrar, não é isso, Cândido? É isso mesmo. É isso Cadastrar mesmo. na plataforma. Por que é importante você se cadastrar? Porque lá, no momento que você for se cadastrar, você vai ter que fazer uma fundamentação justificando por que você quer atender online. Para
fazer essa fundamentação, você vai ter que seguir alguns critérios que estão estabelecidos tanto na resolução federal quanto na resolução do nosso regional. E esses critérios, eles vão te embasar para o atendimento, eles vão te dar segurança para o atendimento, eles vão te trazer orientações extremamente pertinentes sobre a sua segurança ética, a sua segurança técnica e a sua segurança profissional durante o atendimento online. Né, por exemplo, a Rosi Pinheiro está perguntando, eu não sei se é Rosi ou se é Rose, então me desculpa se por um acaso eu não falei da forma adequada. Ela está dizendo assim, qual a opinião do Conselho Regional de Psicologia em relação ao aplicativo ideal para esse atendimento online? Nós, enquanto conselho, não podemos dizer para vocês, usem este ou aquele aplicativo. Porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos aí incorrendo num aplicativo e isso incorreria até possivelmente em questões judiciais, né? Então, a gente não pode dizer para você, por exemplo, compre o carro A ou o carro B, entendeu? É muito complicado. Você que precisa entender qual é a sua necessidade, qual a sua demanda, e a partir disso, em consonância com as resoluções, descobrir qual o melhor aplicativo atende à sua necessidade. Lembrando que esse aplicativo precisa garantir o sigilo, esse aplicativo precisa garantir que a sua conversa ela não seja gravada, que ela não seja printada sem a sua autorização e sem o seu consentimento, que essa conversa ela não seja vazada ou acessada por hackers, por exemplo. Então, existem séries de critérios que precisam ser observados. E aí, quando você for ler as resoluções, você vai ter acesso a esses critérios de forma mais específica e, então, a partir disso, você terá condições de fazer uma escolha mais embasada naquilo que se respeita ao código de ética e embasada também na sua necessidade enquanto profissional. Uhum. Isso. Outra questão aqui que o James Winter, eu acho que é James Winter também, se eu estiver falando errado, me desculpe. Ele pergunta o seguinte, quando se coloca atendimento social, Alice, ele deve estar perguntando, quando o psicólogo faz a divulgação do atendimento social? Aí eu vou falar do meu lugar, Cândido, e aí depois você fala a sua opinião técnica, pode ser? Ok, pode. No meu entendimento, o atendimento social é para pessoas que ou estão passando por algum tipo de privação ou algum tipo de negligências no que se refere aos direitos humanos, por exemplo, uma mulher negra, uma mulher negra e que não tem condições de arcar com um atendimento psicológico, ou uma pessoa que está passando por uma situação social de vulnerabilidade. O meu entendimento de atendimento social é esse. Qual a situação de vulnerabilidade essa pessoa está passando para que ela necessite, naquele momento, de um atendimento social? E aí você precisa estabelecer quais são os critérios de um atendimento social e qual é o público que você pretende atender nesse atendimento social. Porque se você coloca só preço como condição de um atendimento social, você está utilizando de uma prerrogativa de um atendimento que é para pessoas em vulnerabilidade, em algum tipo de vulnerabilidade, para fazer uma divulgação do seu serviço de psicologia por um preço mais acessível. Só que você inverte a ordem da comunicação ao seu favor. O meu entendimento é esse. Alice, qual que é a sua leitura? Então, eu tenho muito pé atrás com essa coisa, assim. Muitas pessoas, às vezes, divulgam um trabalho em relação ao atendimento social. Eu concordo com você, Cândido, inteiramente. No sentido de que a gente tem que pensar, por que eu estou oferecendo atendimento social e como que eu vou oferecer esse atendimento, não só pela questão financeira, mas pela questão das vulnerabilidades que essa pessoa vive, o contexto, a questão dos marcadores sociais, né, sobre a questão de raça, de gênero, sexualidade, questão geracional, território. Então, essas coisas todas precisam ser levadas em consideração. E o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas oferecem atendimento social, só que elas alguns profissionais eu já vi, não oferecem, às vezes, o serviço, né, que estão divulgando ali. No sentido de, tá no código de ética o seguinte,
que a partir do momento em que eu ofereço um serviço, eu preciso ter início, meio e fim. E se eu faço um contrato de gratuidade ou um contrato social, eu preciso saber que esse contrato eu preciso zelar por ele, cumpri-lo. Não é simplesmente depois, algumas pessoas até estavam divulgando 10 sessões de terapia gratuitas, sorteio para 5 sessões de graça. Gente, não pode. Porque a partir do momento que você faz um contrato, você tem que saber que você vai atender, seja lá, independente do valor que está estipulado. Pode ser o preço máximo, o preço que você cobra, como o preço do atendimento social. Eu vou prestar o mesmo serviço, o mesmo tempo de duração de sessão, tudo. A qualidade, ela não deve ser alterada. E eu preciso saber que esse paciente, se ele precisar ficar comigo 2 anos, ele vai ficar, né? Então, assim, é preciso pensar nesse sentido mais longo. E às vezes a pessoa pensa só no sentido presente, única e exclusivamente no sentido de marketing ou, né, outras questões, e não pensa no sentido da qualidade profissional que você vai prestar para essa pessoa. Então, eu preciso pensar em todas essas questões. O Ítalo está perguntando aqui, as parcelas serão enviadas automaticamente ao e-mail? Ítalo, até onde eu sei, a informação é que os boletos eles vão ter o vencimento alterado. Então, com o boleto que você já tem hoje em mãos, você vai conseguir fazer o pagamento dentro das datas que posteriormente nós vamos divulgar. Mas, de toda forma, não se preocupe, nós vamos fazer um comunicado oficial orientando toda a categoria sobre como ela deverá proceder em relação ao pagamento das anuidades de 2020, tá bom? Alice, temos mais outra pergunta aqui. Parabéns, querida Alice, a formação é imprescindível. Muitos elogios para você, viu? De fato. Eu tô vendo, você acredita? Você não tá vendo? O pessoal fica super impactado quando você fala. Isso é muito bom. Parabéns. Tem um perfil que chama Psicologia e Direito. E depois do cadastro, como é feito o atendimento online? Então, por isso que é importante a pessoa ler todas as resoluções e, gente, estudar. Porque, assim, tudo é o que vai garantir a qualidade do seu âmbito presencial ou a sua atuação em qualquer área da psicologia. Não tem jeito da gente fugir disso. Porque não existe uma receita de bolo, aquilo que serve para todos. Cada situação vai exigir de você um olhar específico, vai exigir de você um estudo específico. Então, é preciso que a gente da psicologia entenda que a gente está sempre de formação. O meu vídeo travou aqui, a lista travou. O meu travou. Não tá saindo áudio. O áudio. Não tô te escutando. Não tô escutando você. E agora? Não tô escutando nada. Tô vendo só o seu lábio. Você também não tá me escutando? Tá ótimo, então. E aí? A gente encerra e começa de novo?